Meus irmãos, quantas coisas nós temos aprendido da parte de Deus, sempre quando nos ajuntamos para ouvir a sua palavra, a sua lei, temos sido instruídos pelo Senhor, ensinados, disciplinados também pelo Senhor. Ouvimos a sua voz na manhã deste dia e por isso nós lhe damos graças, e o nosso desejo é que, pela pregação fiel da Sagrada Escritura, Deus fale conosco, nos fale ao coração, à mente. Vamos abrir a Escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, irmãos. Eu quero desta feita fazer a leitura do verso 10 a 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, vínculo da nossa unidade. A cruz de Cristo, o vínculo da nossa unidade, meus irmãos. O reverendo James Boyce, ao falar sobre a cruz de Cristo, um tema explorado por muitos pregadores, teólogos, disse estas palavras: se a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro significado de sua encarnação, isto é, se ele foi feito carne para morrer na cruz, não existe evangelho sem a cruz. Qualquer evangelho que proclama o amor de Deus sem ressaltar que seu amor o levou a pagar, na pessoa de seu Filho, na cruz, o preço final pelos nossos pecados, então este é um falso evangelho. À medida que lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos tomando consciência das razões que levaram o apóstolo a escrever esta epístola, esta carta. Ele estava respondendo a algumas perguntas bastante importantes, mas também estava Paulo, ao escrever esta carta, corrigindo graves erros que colocavam a perigo a vida da igreja, ameaçavam a vida do povo de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus. No texto, meus irmãos, que temos diante de nós, Paulo está lutando pela unidade do corpo de Cristo, a igreja. Ele exorta a igreja a viver em unidade. Diante da realidade experimentada, vivida por aqueles irmãos, quando da ocasião em que ele escreve esta carta,
Ele está, pois, lutando em favor da unidade tão essencial para a igreja de Deus. Uma vez que a igreja de Corinto estava dividida em grupos, partidos internos, versículo 12. O de Paulo, o de Apolo, o de Cefas, que é Pedro, o de Cristo. Talvez o grupo mais concorrido. Mas é claro que nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, e muito menos Cristo, haviam eles iniciado qualquer divisão dessa espécie no coração da igreja. Nenhum destes atuaram para a ruína do povo de Deus, mas, pelo contrário, para promover a edificação dos santos. Como normalmente, meus irmãos, dentro da igreja sempre existem aqueles mais sensatos, que sempre tem. Você tem os mais apressados dentro da igreja, que querem ver as coisas resolvidas assim. Quando identificam alguma coisa no cenário da igreja que precisa ser tratado, resolvido, eles querem a todo vapor, a toda pressa. Você tem aqueles que são mais lentos, que deixam o tempo lentamente passar sem se preocuparem muito com as coisas. Você tem os eufóricos, mas existem os sensatos, e sempre existem estes que não seguem nenhum partido, nem outro, nenhum lado A, nem lado B, é o caso nesta igreja. E alguns destes, não satisfeitos com a situação vivida pela igreja, então fazem com que Paulo saiba das coisas que ali estão ocorrendo. Eles não são, claro, fofoqueiros de plantão, diga-se de passagem. Eles não estão levando fatos reais ao conhecimento de pessoas que nenhuma ajuda ou providência poderia tomar. Não era uma divulgação qualquer, não era uma comunicação sem propósito. Na verdade, eles estão recorrendo àquele que plantou a igreja, que discipulou aquela igreja, que viu muitos se converterem, que por ali esteve e que nutria saudades pelos filhos na fé que Deus lhe dava. Eles foram ao apóstolo Paulo fazer saber, conforme o próprio Paulo escreve no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. O povo de Deus é um povo que briga, não é? No meio do povo de Deus acontece briga. Às vezes as coisas não dão muito certo. Às vezes elas são bem desencontradas. Ora, e por que são assim as coisas? Algumas vezes. Porque o povo de Deus, embora povo de Deus, ainda é um povo que peca. Eles não são perfeitos ainda. Eles não estão livres da presença do pecado. Eles não estão
livres de inclinações pecaminosas do coração. Não são mais escravos do pecado, é verdade. Não estamos sob o domínio do pecado para satisfazer as vontades da carne. Mas é verdade, meus irmãos, que muitas vezes erramos. E que porque nós temos a tendência triste de errar, nós erramos uns para com os outros. E então pode-se dizer que às vezes entre o povo de Deus acontecem coisas que gostaríamos que não acontecessem. Como nós gostaríamos que elas não acontecessem. Paulo está vivendo e tendo a responsabilidade de tratar exatamente uma igreja que ele viu brotar, nascer, tratar agora de diversos irmãos, membros da igreja, mas que estavam vivendo em meio a contendas, a partidarismos, divisões, partidarismos. Não ficavam apenas no campo da preferência por afinidade, aqueles que eram mais achegados à figura de Paulo ou de Pedro, não apenas estas preferências, mas o texto que lemos diz que havia entre eles disputas, contendas, discussões, brigas. O clima entre aqueles irmãos parecia ser bastante hostil às vezes. Aquele era um quadro lastimável para a igreja na Grécia. Era a igreja de expansão do cristianismo. Mas as ameaças internas, elas parecem promover um estrago, quem sabe, muito maior do que aquelas que vêm de fora contra a igreja. O apóstolo Paulo, quando estando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele precisamente adverte os presbíteros, previne-os de que depois da sua ida, ele estava se despedindo. Alguns de dentro do rebanho, lobos ferozes, vorazes, se ergueriam para devorar o rebanho, para dilacerar as ovelhas. Ele não fala de perigos externos, pois esses, por certo, são sempre aguardados pelo povo de Deus, mas Paulo aponta para uma triste realidade que do seio da igreja brotam adversidades, contendas, perigos, ameaças, inimigos que põem em xeque a estrutura e unidade do corpo de Cristo, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Era preciso, portanto, intervenção apostólica. E o testemunho daquela igreja estava comprometido com aqueles partidarismos, com aqueles partidos e divisões. Como as pessoas de fora reagiriam ao se aproximarem daquela igreja tão dividida? Ao ver que eles estavam divididos por suas preferências. As preferências, elas têm um poder interessante de nos dividir. Curioso isso. Quando essas diferenças são destaques dentro da igreja, elas têm uma força de dividir a gente. Quando permitimos nutrir em nosso coração preferências que podem nos dividir, o resultado inevitável é exatamente divisão no seio da igreja de Cristo. Nunca tais coisas, meus irmãos, foram benéficas para o povo de Deus.
E se precisavam ser corrigidas ali naquela igreja, naqueles dias, certamente, sem dúvida alguma, elas precisam também ser corrigidas nos dias de hoje. Porque sofremos as mesmas ameaças, corremos os mesmos perigos, precisamos do mesmo remédio, da mesma providência. Como o apóstolo trata aquela questão? Então Paulo formula 3 perguntas, versículo 13, que possuíam uma única resposta: não. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Não. Fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ele diz: não. E com isso, meus irmãos, ele estava afirmando que toda divisão provocada no seio da igreja, ela é carnal e até maligna. Ora, se Cristo não pode estar dividido, a igreja não pode também ser dividida. Visto que ela é o corpo e que Cristo é o cabeça da igreja. Em outras palavras, Cristo é desonrado quando o seu povo alimenta divisões pecaminosas. Ele é fragilizado, este povo é enfraquecido, porque a carne tem o poder de minar as nossas forças espirituais. A carne milita contra o espírito, e as obras da carne, as divisões procedem da carne, elas tendem a enfraquecer espiritualmente o povo de Deus. Por isso, este povo começa a se dividir internamente, e ainda que externamente ele pareça na verdade, ele é um povo esfacelado, dividido, partido. E então o apóstolo Paulo, falando àquela igreja, e pelo Espírito de Cristo fala a nós ainda hoje, ele assevera, ele diz àquela igreja que é, portanto, necessário voltar à sensatez imediatamente, e reconhecer que aquela maneira de viver, de agir, ameaçava o vínculo da unidade da igreja, a cruz do Salvador. Em outras palavras, irmãos, a cruz, com todo o seu significado, acabava sendo esquecida. Aquilo que de forma comum, iguala a todos e que é comum a todos que creem em Cristo, perderia o sentido. Passo a passo, aqueles que antes encontraram na cruz o perdão dos pecados, estavam tão distantes da cruz, tão distantes do significado da morte do Senhor, que a própria morte de Jesus haveria de se tornar algo do passado, sem efeito prático nenhum no presente daquela igreja. Temos, meus irmãos, o suficiente para tornar esta convivência muito difícil e até, quem sabe, inviável, é verdade. Mas a cruz, que revela o nosso estado natural de queda, também nos diz que nela o Filho de Deus pagou por todos os nossos pecados. E isso é realmente fantástico. Ele não pagou na cruz alguns pecados, ele não pagou muitos pecados, como que restando ainda outros, mas ele pagou todos os nossos pecados. A cruz nos diz que há igualdade para todos nós. Ela existe porque nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, ela demonstra que há igualdade também para todos nós, pelo fato de que Jesus Cristo é suficiente para salvar a você
por sua morte na cruz, mas é suficiente para salvar a mim também, nem mais e nem menos. E à luz disso, eu sei que a igreja é feita de homens, mas esta igreja deve ser sustentada pela obra de Cristo na cruz, e sua obra é perfeita e ela dura eternamente. Seus efeitos são gloriosos. Thomas Manton escreveu que existem duas características no temor de Deus. Ele diz, portanto, que no temor de Deus existe para nós um senso de terror em permanecer na presença dEle. Por causa do nosso pecado. Mas olha que interessante. Ao tempo em que, por causa do senso de pecado que há em nós, diante do temor que lhe é devido a Deus, então nós desejamos estar longe dEle, mas exatamente por causa do temor que lhe é devido, por outro lado, evidenciando para nós o seu profundo amor, nós desejamos estar perto dEle, junto dEle, na presença dEle, porque se o pecado nos pode imprimir o medo dEle e pode querer nos lançar fora dEle, a graça de Deus nos diz que há perdão em Jesus Cristo e nos faz querer estar cada vez mais perto dEle, mais junto a Ele, porque é bom estar com Ele. É como uma cola, é como uma atração poderosa. Paulo está então dizendo àquela igreja que o estado em que eles se encontram, parece que aquilo que pode igualá-los, que pode colocá-los no mesmo patamar, na mesma condição diante da cruz, agora parece não servir mais, porque aquilo que um dia os ajuntou como um único povo, parece ter ficado para o passado, e agora no presente, não mais isso tem efeito, porque são as suas divisões, seus anseios, suas vaidades, suas paixões, que têm determinado a maneira como este povo tem andado e vivido. Paulo deixa claro que a preferência que alguns tinham por ele não agradava. Ele não se sentia confortável pela lisonja, pela bajulação ofertada quando alguns diziam: eu sou de Paulo. Isso não lhe subia a cabeça, isso não lhe envaidecia. Ele não sentia prazer em que fosse tido como grande líder ou coisa parecida. E portanto as suas palavras no versículo 17 demonstram que ele de nada possuía de si mesmo, que merecesse algum mérito. Suas palavras no verso 17 demonstram que ele não possuía nada de si mesmo, que merecesse algum aplauso, algum elogio, alguma gratificação. E ele demonstra isso, meus irmãos, ao dizer que o modo pelo qual pregou o evangelho àqueles irmãos inicialmente não seguiu o costume dos filósofos daquela época, que derramando sabedoria humana diante de seus ouvintes em seus discursos, esperavam ao fim serem reconhecidos pela sua sabedoria. Mas para o apóstolo Paulo, se ele se houvesse comportado como os mestres da Grécia, não teria feito outra coisa senão anular a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não me enviou Cristo para batizar, disse ele, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Tudo que não se adequa, meus irmãos, ao sentido redentivo que há na cruz, luta por cancelar a cruz.
luta por anular a cruz. É como se alguém dissesse: o pecado, se ele realmente for real, não precisamos da cruz. Não precisamos de nenhum homem morrendo numa cruz em nosso favor. Nós podemos resolver. Nós podemos dar conta do nosso próprio pecado. Ou quem sabe, esta inadequação ao sentido redentivo da cruz, que é a tentativa de sua anulação, pode ser refletido e percebido na maneira como alguém pode dizer: se Deus realmente existe, e se Ele está de fato irado contra nós, nós não precisamos que ninguém se intrometa nisso. Não precisamos que ninguém sofra a ira do Pai em nosso lugar. Nós somos capazes de resolver essa parada. Podemos dar conta disso muito bem, obrigado. Quem fala dessa maneira, meus irmãos, recusando-se a aceitar que o pecado e a ira de Deus só podem ser encarados por Jesus Cristo indo até aquela cruz, deseja anular a cruz de Cristo. Rejeita o Filho de Deus e assume sua inadequação para com o que significa redenção pela cruz. O que Paulo está dizendo é aquela igreja que há um antídoto para o problema do pecado que luta por destruir a unidade da igreja. A cruz de nosso Salvador Jesus Cristo. Porque nela todos nós nos encontramos como um só homem caído, mas nela todos nós nos encontramos como muitos que foram reerguidos das trevas do pecado, para a glória do Filho de Deus. Paulo está argumentando com aqueles irmãos que deveriam acabar imediatamente com todos os partidos e divisões. Ele está dizendo que deveriam se adequar ao vínculo da verdadeira unidade, à cruz do Salvador. Não aos seus discursos, não às suas ideias que pudessem ser muito lógicas, como derivado da sabedoria filosófica daqueles dias. Eram todos pecadores, haviam sido perdoados. Eram todos pecadores, haviam sido redimidos por meio da cruz. Eram todos pecadores, estavam perdidos, mas foram salvos. Como poderiam viver como estranhos e inimigos, como se não houvesse mais cruz no meio daquela igreja? Como se não houvesse mais redenção para eles no meio daquela igreja? Há um escritor chamado Henry Trouble, ele chegou a dizer que o Calvário, a cruz, mostra como homens podem ir longe no pecado, mas mostra como Deus pode ir longe para salvar pecadores. Quão longe você já andou no pecado? Amigo, quão longe no pecado você se encontra? Quem sabe você olhe para a sua jornada de vida em pecado e você diga: eu andei já muito, eu já dei largos passos, já corri grandes distâncias no pecado, eu estou muito longe nessa história de pecado, eu já viajei muitos quilômetros nesta estrada de pecado, eu não tenho como voltar, é muito longe, eu estou muito longe da cruz. O pecado pode colocar você muito longe da redenção, mas Deus pode ir muito longe para salvar a sua vida, para redimi-lo dos seus pecados, para lhe dar a herança com os santos, para fazê-lo saber que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, para lhe dar a certeza de que não há muito pecado que o Deus grandioso não possa perdoar e libertá-lo dele. Há salvação
e a redenção pela cruz. Amados irmãos, quando nós, enquanto igreja, estamos no estado de inadequação da nossa confissão de fé, quando nós, enquanto igreja, quem sabe, ao exemplo da igreja dos Coríntios, estamos vivendo divididos, tripartidos, sendo consumidos internamente pelas nossas vaidades e inclinações pecaminosas, nos permitindo ir longe no pecado, nos permitindo, quem sabe, distanciar da redenção, da mensagem redentiva da cruz, nos tornando tão carnais que a nossa espiritualidade não se possa perceber sequer de muito perto. Quando estamos vivendo enquanto igreja nesta condição, passando por um momento semelhante à da igreja dos Coríntios, é como se nós tivéssemos considerado a cruz, o seu significado como coisa do passado, e o nosso presente se tornasse esse que talvez nós estejamos vivendo agora. Tão aquém, tão distante, tão separado da glória de Deus. Toda nossa inadequação cai por terra diante da cruz. Paulo dialoga com aquela igreja. Ele diz: vocês estão errados por pensar assim. Vocês estão se consumindo internamente, sendo destruídos com as suas próprias mãos. Quando vocês começam agora a eleger nomes que vocês acham serem muito importantes, vultos da igreja que vocês acham que merecem alguma notoriedade, de uma forma tão equivocada, tão comprometida, vocês se encontram tão inadequados a essa realidade do cristianismo, por estarem vivendo e pensando assim. Mas toda essa inadequação de vocês cai por terra diante da cruz. Eu não estou falando a vocês no poder da sabedoria humana. Eu não estou falando a vocês por linguagem de sabedoria humana dos poderosos destes séculos, dos sábios destes séculos, porque Deus tornou louca a sabedoria dos sábios deste mundo. Porque a própria loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria deles. Então Paulo está dizendo: toda a inadequação de vocês é desfeita quando vocês contemplam a cruz, a mensagem do Evangelho. Precisamos do Evangelho. Paulo está dizendo àquela igreja: vocês precisam do Evangelho, contrariando a ideia equivocada de que quem precisa do Evangelho são os descrentes e longe da igreja. O Evangelho é para nós, meus irmãos, porque o Evangelho é a boa mensagem, a boa notícia de Deus para os homens. E tudo o que mais nós necessitamos agora é ouvir as boas notícias de Deus, a notícia da cruz, a notícia da redenção, do livramento. Toda nossa inadequação cai por terra diante da cruz. O pecado nosso, o seu império é arruinado quando nós somos pelo Espírito Santo levados à adequação da cruz. Não da cruz enquanto pedaços de madeira, mas daquilo que ela representa para nós, o seu sentido, o seu significado. Se a cruz não for capaz de nos constranger, escute isso, se a cruz não for capaz de nos constranger à adequação de vivermos como filhos de Deus neste mundo, eu acredito que nada mais será capaz de fazer isso. Se a morte do Filho de Deus não te constrange ao arrependimento e confiança nele, então eu temo que não haja qualquer esperança para você. Se você
amigo pudesse me dizer que está com sua vida arruinada, estragada, não sabe por que rota seguir e não sabe qual caminho tomar, que não sabe o que fazer da sua vida, que se sente tão perdido, tão fraco, mas que não crê em Jesus ou que não consegue aceitar a ideia de que na cruz Ele pagou pelos pecados dos homens, então não há esperança alguma para você. Não há nenhuma esperança, porque só há esperança em Jesus Cristo, Filho de Deus. Só há escape em Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa unidade se fundamenta na obra do Calvário. Estamos ligados a Cristo porque, por meio de sua morte, Ele nos comprou para si, não por preço de ouro, ou prata, ou coisas outras preciosas, mas pelo seu precioso sangue, sangue da eterna e nova aliança. Estamos ligados ao Filho de Deus por meio de sua morte, porque nela Ele nos comprou. Logo, meus irmãos, aquilo que nos salvou é também aquilo que nos une. E se somos filhos de Deus, e se fomos redimidos por Cristo, e se os nossos pecados na sua cruz foram pagos, se o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado naquela cruz, se tudo isso é verdade para todos nós, mas se por outro lado podemos ser divididos e separados e arruinados, então este é um sinal de que muito provavelmente nós não fomos libertos dos nossos pecados. É um sinal de que muito provavelmente nós não fomos comprados na cruz. Porque se permitirmos sermos vencidos pelo mal, quando temos a vitória concedida e conquistada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário, então muito provavelmente nós não estamos nele e ele não está em nós. Mas nós que cremos e que temos a certeza inabalável de que Deus enviou seu Filho a nós e que Ele o entregou para morrer em nosso lugar, então nós podemos também ter a certeza de que podemos vencer as nossas lutas e adversidades, que podemos vencer aquilo que ameaça a nossa unidade, que podemos, pelo poder do Calvário, vencer o que pode nos separar. Aquilo que nos salvou também é aquilo que nos une e não nos separa. Por isso podemos saber, meus irmãos, de que é a mensagem da cruz, vínculo dessa unidade pelo Espírito Santo. Ele que aplicou a obra do Calvário em nós, continua nutrindo a nossa alma e nos renovando a lembrança de que o Calvário é para nós em Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo, nós chegamos ao Calvário. Chegando lá, Ele assume o nosso lugar para morrer por nós. Nos prostramos para dizer a Ele: obrigado, Salvador bendito, por fazer aquilo que eu não podia fazer. Obrigado, Salvador bendito, por me conceder a dádiva do perdão que eu, com todos os meus esforços, nunca conseguiria alcançar. Obrigado, Salvador bendito, Salvador da minha alma. Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça.